sentado é o hábito do velho professor. De vez em quando se levanta para conversar mais de perto com os alunos, porém basicamente fala sentado. Eu saúdo todas as pessoas presentes com muito carinho e para que tenhamos uma sessão de trabalho proveitosa, mutuamente proveitosa. Porque no fundo quem expõe não está monologando, está dialogando socraticamente com a plateia, porque afinal todos estamos nutridos, imbuídos do mesmo propósito. Eu até penso que o professor, no fundo, ele gosta muito mais de aprender do que propriamente de ensinar. Ele ensina porque é ensinando que se aprende, né? Dialogando com a plateia, respondendo a perguntas. E saúdo também com muito carinho, muita honra, a mesa diretora dos trabalhos, a partir do presidente, Walter Salles, Andrade Monteiro, o relator José Alberto Ribeiro, Simone Cabral, e saúde também os palestrantes, os escritores da a partir da professora Maria Berenice Dias, querida amiga, Luiz Píndola, Antônio Carlos Rodrigues Amaral, e há mais alguém para falar? Somos isso, né? Muito bem. Quando eu sou apresentado o nome completo de Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, esse nome quilométrico, eu me remeto instantaneamente para o meu pai, que era juiz, mas não dominava bem o princípio da proporcionalidade. Terminou colocando um nome demasiadamente extenso para um filho que veio a ficar adulto e não passou de 1,64 m. Mas eu tenho muita honra de estar aqui e, ainda a título introdutório da minha exposição, quero dar conta aos senhores de um episódio recente que aconteceu comigo em Brasília. Eu me dirigia com meu filho de 22 anos e minha esposa, claro que não vou dizer a idade dela, para um restaurante em Brasília. E quando retornamos do restaurante, havia um morador de rua tomando conta do nosso carro. E ele me conhecia, disse: ministro Aires Brito, eu estou tomando conta do seu carro, me dando essa tranquilidade, nada, e eu procurei um agrado financeiro, gorjeta, para corresponder naquele trabalho, e infelizmente não encontrei. Minha mulher também não, meu filho também não, enfim, nós não tínhamos nada, nenhuma nota razoavelmente reduzida na sua expressividade financeira para gratificar aquele trabalho. E não tive saída senão dizer para ele, com toda a delicadeza, ele tinha mais ou menos 45 anos, eu disse: olha, o senhor me desculpe, mas vou ficar lhe devendo. E ele olhou para mim assim de bate pronto, altivo, e disse: ministro, o senhor não me deve nada, basta cumprir a Constituição. Como diria Manuel Bandeira, um estado de alumbramento. Lição de vida. Foi o meu primeiro alumbramento. Eu vi uma menina nuinha no banho. Foi o meu primeiro alumbramento. Única política pública, o cumprimento da Constituição, nós estaremos muito bem. Porque temos uma Constituição progressista, uma Constituição humanista, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, democraticamente eleita pela população brasileira, e que ela própria, a Constituição, já no seu preâmbulo, fala de sua centralidade. Não é a dela mesma, do ponto de vista formal, né? A Constituição está no centro e, ao mesmo tempo, tem esse dom da unicidade, está no topo do ordenamento jurídico. Ela é a lei das leis, vale dizer, a lei de todas as leis do Estado. A única lei que o Estado não faz é a Constituição originária, porque quem faz é a nação brasileira, mediante a Assembleia Nacional Constituinte.
bem, essa única lei que o Estado não faz é a única lei que regula, que impera sobre todas as leis que o Estado faz. Então, a lei que o Estado não faz é a lei das leis que o Estado faz. Daí o nome de lei das leis. E ela instaura, no interior do ordenamento jurídico, uma divisão radical. O direito positivo, que é sinônimo de ordem jurídica, ordenamento jurídico, se classifica em dois grandes blocos, ou duas grandes porções. O direito de Constituição e o direito pós-Constituição. O direito público e privado já é uma subdivisão do direito pós-Constituição. O direito pós-Constituição é que se subdivide em público e privado. Mas o direito como um todo se classifica em direito de Constituição, de um lado, e direito pós-Constituição, de outro lado. E a Constituição é muito mais do que uma lei que o Estado produz, porque a lei produzida pelo Estado é fruto de uma vontade transitória, não é? De quem exerce uma legislatura. A legislatura é de 4 anos. As leis são símbolos, signos de uma vontade estatal transitória ou quadrienal. Ao passo que a Constituição, sendo fruto próximo da vontade nacional, ela é uma lei permanente. A vontade nacional é permanente. Por isso que a Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. Ela é fruto da nação, esse cacófato da nação é inevitável, não há como contornar. Ela é fruto da vontade normativa da nação, que é uma vontade atemporal, intertemporal, tridimensional no tempo. Nação é uma realidade incorporando da geração passada, da geração presente e da geração futura. Vale dizer, a nação ata, liga, é uma linha imaginária entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. É por isso que a nação, é por isso que a Constituição é a lei das leis, é a lei suprema, é a lei máxima. A nação é um rio. O rio não é o mesmo da foz, a nascente, da nascente à foz, passando pela corrente. O rio não é um só, não há como fragmentar o rio, fatiar o rio. A nação é assim também, é uma só, da primeira geração à última geração. É essa linha imaginária que liga o passado, o presente e o futuro de um único povo soberano. Pois esse homem de rua, como que tomando ciência disso, tendo compreensão dessa centralidade formal da Constituição, disse: ministro, basta cumprir a Constituição. Mas não é só por isso. Também no preâmbulo da Constituição há uma segunda centralidade, que é a democracia. Se formalmente a primeira centralidade está na Constituição, substancialmente a centralidade, a posição de eminência está na democracia. Basta ler o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Então, o fim último, derradeiro, supremo da Assembleia Nacional Constituinte foi instituir um Estado democrático. Foi fazer da democracia um princípio estruturante, um princípio de organização do Estado e da sociedade. Mas um princípio com seus conteúdos, suas finalidades. São os conteúdos do artigo 1º da Constituição. Sim, são os conteúdos primeiros da democracia brasileira. Soberania, que é soberania popular, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, é o quinto, o quarto, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E do artigo 3º, a Constituição coloca as finalidades da nossa democracia, que são 4. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização, com aquele enfrentamento de distâncias sociais e regionais. Finalmente, promoveu o bem de todos, daqui a pouco a professora Berenice vai falar sobre isso, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, quaisquer outras formas de discriminação. Dentre essas quaisquer outras formas de discriminação, todas proibidas, se coloca a orientação sexual. Ora, para ser coerente consigo mesma, a Constituição teria que sentar praça, fincar pé nessa dupla centralidade. E assim o fez. Ela estabelece no plano formal uma distinção entre poder constituinte, que é único, pertence à nação, com exclusividade, e poder constituído, dividido este, o poder constituído, em poder reformador da própria Constituição, e poder legislativo ordinário, que elabora leis complementares, leis delegadas, decreto legislativo, resolução, etc. E no plano da democracia, que fez a Constituição, criou duas instituições especialmente apetrechadas, aparelhadas, vocacionadas para defender. Uma, o Ministério Público, por modo explícito, está no artigo 127, cabeça. O Ministério Público tem por finalidade defender a ordem democrática, a democracia, a ordem jurídica, a ordem democrática e os direitos sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público, portanto, às expressas, está a serviço, entre outras pessoas e outras finalidades, da nossa democracia. É por isso que ele não é um órgão exatamente de acusação, ferozmente de acusação, caninamente de acusação. Não pode ser. O Ministério Público está a serviço da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. A titularidade da ação penal, pública, incondicional,